Bem-vindo ao podcast Autismo e Acolhimento, uma iniciativa da IBAC Brasil com o curso do TEA, Transtorno do Espectro Autista. Durante os nossos episódios, nós vamos trazer histórias inspiradoras para criar um mundo mais inclusivo e acolhedor. Beleza, então depois do diagnóstico de 2 filhos, você recentemente teve o diagnóstico de mais uma pessoa da sua família, que foi o Michael, seu esposo. Isso. E como é que foi esse processo? Depois do diagnóstico das crianças, um filho, veio o segundo, o médico falou assim: não tem, vamos duvidar que é genético. E ele falou assim: então, sou eu. Ele mesmo já havia se identificado com alguns sinais e sintomas. Eu pontuava algumas coisas que achava diferente, ou então que me incomodava, ou ele falava assim: "Mas como assim? Não é assim? Não é normal? Não é". Então ele Uhum. mesmo começou a se identificar, e então ele foi fazer a avaliação neuropsicológica, mas só uma avaliação específica para o diagnóstico de TDAH e TOD. Não, desculpe. Uma avaliação específica pro autismo e TDAH, e foi constatado realmente que o autismo nível 1 e TDAH moderado. E ele fez o teste por conta própria, direto no psiquiatra. Com psicólogo. Psicólogo, isso. Daí levou no psiquiatra, tá Uhum. fazendo acompanhamento medicamentoso e acompanhamento com E psicólogo. ele foi sozinho ou você acompanhou? Não, ele foi até sozinho. Eu incentivei ele aí procurar fazer o teste, né? Mas ele foi sozinho. Uhum. Ele E tomou a iniciativa de ir por conta que ele já estava se reconhecendo nas crianças também, né? Uhum. Com o a com a confirmação das crianças, ele já ficou: "Opa, Hum. então". Que semelhanças são essas que ele se identificou? Ele é muito parecido com a Manuela. Uhum. O Matias é mais hiperativo, a Manuela ela é eh, mais no mundinho dela, mais quietinha, não é muito de conversar, Uhum. é é uma criança mais tranquila. Uhum. Depois disso, depois do diagnóstico das crianças, a gente foi conversar com a dona Jane. Depois, dona Jane é minha sogra. Olha. Eh, Depois do médico também vir falar que é genético, a gente foi conversar com ela. E ela começou a recordar algumas situações. Ela falou assim: "Ah, a professora disse, eu lembro quando eu era criança, a professora falou para procurar a psicóloga porque ele ficava no mundinho dele. Eh, não interagia tanto". E ela falava que ele era uma criança super tranquila. Saía com ele, se colocava ele sentadinho, ele ficava ali quietinho, ficava tranquila, não era uma criança que dava trabalho, né. Então, por falta também de conhecimento, hoje em dia já é difícil, imagina há quase 40 anos atrás, né. E Então, lá atrás também ele ele não não teve teve nenhuma diagnóstico, orientação, nem para TDAH? nem para TDAH, nem Uhum. para TDAH. e como que a mãe dele recebeu essa notícia? A É, mãe dele. aham. Ela chorou, ficou bem chateada, mas depois da história do Matias, da Manuela, ela falou: "Eu já sabia". Ele não gosta de comemorar aniversário, ele não gosta
receber abraços em casa, quando eu sou a parte falante do casal. Então a gente vai visitar a família, eu fico conversando, ele fica lá quietinho do lado. Eu interajo mais com a família dele do que ele mesmo. É, e então agora ela falou assim, então realmente faz sentido, Faz faz sentido. As sentido. coisas se E encaixaram. assim, vocês são dois adultos, duas pessoas, casados, e como que é isso dentro do casamento? Como que é a questão do toque, por exemplo? Como que foi desenvolver isso com ele, antes, né? Antes mesmo dele Uhum. ter o diagnóstico. O nosso relacionamento, eu posso dizer que agora melhorou 100%, né? No início do namoro é tudo mil maravilhas, né? A gente deixa passar muitas situações, né? Coisas que. E também, às vezes, no início do namoro, ele se esforça para fazer coisas para agradar, né? Sim. Mas. eh, A gente brigava, porque o hiperfoco dele, graças a Deus, também é o trabalho. Uhum. E deixava a família de lado. E eu brigava, porque a gente não é prioridade, porque você não cuida da gente, né? E Uhum. sempre era a maior briga. Esses dias eu tinha médico, eu passei uma semana inteira falando. Quarta-feira você tem que buscar as crianças na escola. Quarta-feira você tem que buscar as crianças na escola. Quarta-feira você tem que buscar as crianças na escola. Quarta-feira ele viajou. Hoje eu sei Hum. que não foi por maldade. Hoje eu sei que foi distração, que ele se esqueceu, que Se fosse antes se até fosse você. antes, nossa, seria uma baita de uma briga. A gente Uhum. poderia até vir a romper um relacionamento, alguma coisa assim. Eu respirei e relevei dessa vez, sabe? Mas a gente já teve várias situações assim que eu chamava ele de egoísta porque era as coisas dele em primeiro Uhum. lugar. Isso sempre em relação ao trabalho, você diz, né? Trabalho, as coisas que ele gosta em primeiro lugar, em Uhum. jogo de futebol, praticar atividade física, o que era voltadas coisas que ele gosta, aos hiperfocos dele, era era em primeiro lugar. Se ele começava uma atividade física e ele gostava muito daquilo, era aquilo em primeiro lugar, não importa. Hum. Eu cheguei da maternidade, olha eu abrindo meu coração aqui. Cheguei da maternidade e ele simplesmente saiu no dia para para realizar os hiperfocos dele. Eu Uhum. fiquei no primeiro dia recém-chegada da maternidade, Sim. sozinha, Sem o sem o suporte dele suporte. ali. É. Sim. Foi motivo de briga? Foi. Hoje eu entendo, mas Uhum. foi motivo de briga, né? Sim. Hum. Então, E no trabalho, como que foi essa chegada do diagnóstico? Ele abriu para o chefe, abriu para os colegas? Como que foi essa como o fase? diagnóstico é recente, desde setembro, agora setembro, né? Uhum. Ele ainda tá lidando com isso. Sim. Então, ele abriu apenas para o chefe. Uhum. Ele tem uma equipe de liderados, né? Ainda para os liderados ele não abriu. Acredito que ele tenha receio de perder um pouco da autoridade, alguma Sim. coisa assim. Eu acredito que esteja, né, estudando como trazer esse assunto, né, Sim. para eles. Mas já abriu para o chefe, foi super bem acolhido. E meu chefe deixou, falou que
nunca quis estar sempre esteve surpreso, porque ele esteve sempre se destacando, esteve Uhum. sempre entregando o Justo por que causa do hiperfoco, né? Ele acaba hiperfocando, exatamente. traz o Aham. trabalho muito a sério, então Traz muito Uhum. resultado, né? traz Isso resultado traz e o acabou resultado. não sendo motivo, não tendo motivos para. Exato. Uhum. Imagino que tenha sido isso. Mas, antes do diagnóstico dele, como que era em casa? Por exemplo, você tinha que sair e deixar as crianças com o pai. Como que era esse processo? Como que havia esse cenário existia? Como que acontecia? Quase nunca, quase nunca. Eu desde pequenininhos eu quase nunca tinha essa confiança. Uhum. Ou quando eu saía, eu deixava praticamente tudo pronto, eh, desde comida e deixava tudo por escrito que tinha que fazer, no horário que tinha que fazer. Na minha casa em São Luís, eu tinha um quadrinho na parede com um checklist para para ele. Papai, não esquecer carteira, chave, máscara, álcool gel, não sei o quê. E assim, Sim. para ele não esquecer, E isso porque continua até hoje? hoje eu tirei nesse novo apartamento, não tem Uhum. esse checklist, mas deveria ter. Mas ajuda, né? É uma estratégia de suporte, de auxílio, Exato. né? Mas olha só como era uma coisa que eu não sabia. Não, E s- e foi uma alternativa que eu criei para auxiliá-lo, mas uhum. eu não sabia do Pra se diagnóstico, não organizar. sabia, mas eu sabia da necessidade dele, porque isso acontecia com frequência, Uhum, dele esquecer coisas com frequência. uhum. Então, eu não tinha confiança de deixar as crianças com ele. As minhas amigas até falavam assim: "Nossa, será que eles têm uma relação tóxica, porque ele não deixa ela visitar, sair com a gente, não sei o quê". Não, não era, era eu que tinha medo de sair e deixar as crianças com ele, né. Uhum. Era o contrário, não era nem ele que não. E como que é a questão da organização dele em casa ou no trabalho? Vocês se mudaram, vieram para Joinville Uhum. e teve toda uma mudança de rotina, mudança de trabalho. Como que foi essa organização? Eu auxilio ele até na questão da organização do trabalho. Às vezes, eu sento com ele e falo assim: Vamos, me lista suas prioridades no serviço. O que que é". Às vezes eu mesmo auxilio ele para ele poder render mais no serviço e então sobrar tempo para nós. Sim. Inclusive final de semana. Eu falei assim: "O que que você usa? Qual a sua ferramenta de trabalho?". Porque senão ele começa a trabalhar cedo, 7 horas, e vai até 11 horas da noite só trabalhando, porque Uhum. começa a fazer aqui, daí começa a fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa, começa a fazer várias coisas sem terminar, e Sim. quando vê à noite tem várias coisas começadas e não terminadas, tem que entregar, e Uhum. daí fica no final da noite terminando, né, e momentos com a família fica em segundo plano. Daí eu falei assim: "Então vamos mudar, vou te auxiliar então, quais são suas prioridades? Quais são suas prioridades da semana? Qual a ferramenta que você usa?". "Ah, eu uso a agenda de tal lugar". "Então vamos começar a colocar horários para a semana para você estar realizando tal atividade", e que fique visível, para que você veja aquilo. Uhum. Né, eu tenho que auxiliá-lo às vezes em algumas atividades, mas a medicação já ajudou bastante, já ajudou Uhum. bastante. Ele Entendi. mesmo fala, assim, que antes a cabeça dele era uma bagunça,
muita informação, muito pensamento, e agora entra um pensamento, ele resolve, sai o pensamento. Conseguiu Ele ordenar. conseguiu organizar toda Sim, a sim. estrutura de. Uhum. Que E legal. como que é a produtividade dele no trabalho? Você disse que ele se destaca. Qual área que é a de destaque dele? O que ele tem ali de segredinho que os outros não têm? Ele, ele é muito bom com pessoas. Olha só, com Aham, pessoas. pessoas. Ele é muito bom, ele é muito inteligente, Sim. é parte de matemática, essas coisas, ele é muito bom, cálculos, ele é ótimo. Mas como ele trabalha com liderança, ele é muito bom em trabalhar com pessoas mesmo, Gestão de pessoas. gestão de pessoas. Olha que Eu curioso. até brinco que ele acaba sendo um pouco psicólogo, Um bom ouvinte. um bom ouvinte. Como que ele é em casa com as crianças? Ou como houve alguma mudança de percepção dele com as crianças e das crianças com ele também? As Depois desse crianças diagnóstico? sabem do diagnóstico, que o papai também é um autista. E tá mudando. Ele tá se esforçando, dá pra ver que tá se esforçando. Mas por muito tempo também eu tinha que ficar falando: "Olá, teu filho quer jogar futebol. Vai jogar futebol com seu filho. Vai aproveitar um domingo, fazer tal coisa". Eu tinha que ficar apontando as coisas que tinha que ser feitas, sabe. Uhum. Porque ele não tinha essa iniciativa. Eh, O autismo, ele tem muito disso, né, da isso, aham. dificuldade de Sim, sair da sua realidade e enxergar é, o outro, exato, né. aham. É a famosa bolha, É. né? Exato, uhum, Vivem numa bolha onde eles Hum. têm que ser do jeitinho deles, enfim. Né? Uhum. E as crianças, elas já comentaram com você alguma coisa assim? Porque elas estão tendo uma referência dentro de casa de um autista que é ativo, que está no mercado de trabalho, que produz. Eles conseguem fazer alguma relação da vida deles para o futuro com isso? Ou ainda Eles é muito eles prematuro? ainda não. Não? Eu que sempre tive esse medo. Ai. Eu que sempre me cobrei muito, Uhum. né. Primeira coisa de tudo, quando veio o diagnóstico, me trouxe uma resposta, mas ao mesmo tempo me trouxe uma cobrança absurda. Primeiro, por eu ser da área de saúde e eu não ter linkado todos os sinais, e eu me cobrei, né. Outra, porque depois que a gente começa a estudar, a gente sabe que tem uma poda neural lá por 7 anos, então quanto antes iniciar as terapias, O maior o ganho. ganho, Uhum. maior a e eles tiveram um diagnóstico, ao meu ver, tardio, Sim. né. E o meu medo é o futuro, porque trouxe respostas, mas é uma coisa permanente, é uma coisa para Te A sempre. colocou vida em frente a toda. um novo desafio, né. É uma coisa que vai estar sempre com eles, né, eles nunca vão deixar de ser autistas, né. Sim. E mas eu vejo meu marido extremamente funcional, eu vejo esse meu marido que casou, teve filhos, eu, assim, espero que agora com as crianças, tendo todo esse suporte, tendo as terapias, tendo o acompanhamento médico, terapêutico e que eles consigam ter uma vida mais independente possível, que é isso que eu corro e fa é o meu objetivo de vida. Uhum. É isso. Você Ah, falou que o Michael, você mesmo disse que ele é extremamente funcional. Uhum. Eh,
Como que é, por exemplo, ele dirigindo? Ele dirige? Como que é essa rotina dele, fora trabalho, fora família, as coisas que ele gosta de fazer, que você chamou de hiperfocos, mas enfim, Uhum. ele dirige, como que ele se comporta, por exemplo, no trânsito? Porque nós temos muitas pessoas adultas que se enquadram no espectro, que dirigem, mas muitas vezes elas precisam de momentos dentro da direção para se reorganizar, porque aconteceu alguma coisa ali que desestabilizou elas. Uhum. Como que funciona isso para ele no dia a dia? Não, ele dirige, tirou a carteira normal com 18 anos. Eh, Acho que teve poucas vezes que ele se envolveu com acidentes, mas foram coisas pequenas. Nessas situações, assim, ele paralisava. E daí ele precisava de um tempo para respirar, pensar, se reorganizar e daí ver o que que ele precisava, como ele precisava agir. Agora, em questão de dirigir, meu Deus, ele é até um exemplo na direção. Ele anda na velocidade da via, se é 40 é 40, se é 30 é 30. Às vezes eu até falo: "Pode andar um pouquinho mais rápido, não tem problema não". Acaba sendo literal É até demais. literal até demais, né. É uma característica, inclusive, né? Sim. É, Muito. mas assim, eu vou e viajo com ele, a gente tá agora próximo de Curitiba, a gente tem vindo um pouco com mais frequência visitar a família, então é uma viagem que eu venho tranquila, eu venho relaxada. E eu sempre fui muito tensa para viajar de carro. Eu perdi meu pai Uhum. num acidente de trânsito, então eu nunca viajei relaxada. Eu Uhum. sempre entrei dentro de um carro, eu sempre fiquei tensa, tensa, tensa. E como eu vejo ele dirigir dessa maneira tranquila, sensata, né, eu venho tranquila, porque eu sei que ele dirige de uma forma precavida e Sim. E a Simone, qual foi a percepção da Simone agora como mãe de Teia, esposa de Teia? Como que é a sua percepção e o que que você planeja para o futuro? Ou como que você vai lidar com isso de agora em diante? então, eh, eu vejo que eu sou a base de tudo. Foi difícil, passei, como dizem, período de luto, né. Tive um período de depressão logo depois do diagnóstico do Matias, seguida do Ma da Manu. Quando o Michael foi atrás do diagnóstico, eu já falei para minha psicóloga, assim: "Vem o diagnóstico, tenho certeza", já tinha certeza. Se vou chorar, 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 mas depois bola para frente, porque eu sei que eu sou a base, eu que tenho que segurar a peteca, não posso, eu tenho que ser o pilar dessa casa. E é exatamente assim, eu tenho que começar as coisas, eu tenho que terminar as coisas. Desde as coisas mais simples, eu fiquei com covid semana passada, eu e a Manuela. A minha casa simplesmente parou. Parou e virou de pernas pro ar. Foi feito só o necessário, extremamente necessário.
tive que cancelar todas. Bom, tive que cancelar, não. Teria que cancelar mesmo, né? Porque não dá para sair com. Mesmo sem sintomas, Sim. não é indicação de sair de casa. E... Mas, mesmo eu doente, eu que fui ligando, eu que fui desmarcando, eu que fui tomando a frente das coisas, porque é assim, eu que tenho que tomar a frente das coisas, eu que tenho que ver o que tem para comer, eu que tenho que ver o que tem para vestir, eu que tenho que Vai sair é quem tem que organizar tudo, tudo. É, né? se tem o remédio, se não tem Vocês viajaram remédio, agora, imagino que a mala, quem tudo, preparou foi tudo tudo. você. Uhum. E a sua perspectiva para o futuro? Por exemplo, você é Fisioterapeuta. fisioterapeuta. Uhum. Pretende algum dia voltar para a área de trabalho? Eu gostaria muito, porque eu sinto falta. Eu gosto muito da minha profissão, gosto muito de atuar. Eu gostaria muito, mas eles são minhas prioridades. Então, conforme eu for percebendo que eles estão evoluindo com as terapias, estão ficando independentes, daí posso tentar. Porque como mora só nós 4 lá, também não tenho rede de apoio, né. Uhum. Então também se eu tivesse talvez alguma rede de apoio, poderia contar, né: "Ah, Sim. terça e quinta você pode buscar para mim na escola, que de terça e quinta eu trabalho, pelo menos 2 dias na Uhum. semana", alguma coisa assim. Mas a princípio hoje não é a minha realidade. E o que você teria a dizer para as mães que estão recebendo o diagnóstico dos seus filhos hoje? Qual é o conselho que você daria? Não tem como romantizar o autismo. O autismo dói, isso é fato, mas os nossos filhos são nossos filhos, são nossos amores, precisam de nós tanto quanto outras crianças, e a gente tem que fazer por eles os verbais, os não verbais, a gente tem que lutar pelos seus direitos, pelo às vezes, quase sempre, é a base de briga e força, força porque não se isolem, porque é muito fácil a gente acabar se isolando, tentar encontrar em outras mães atípicas que são mais fáceis de entender a nossa realidade. Uma rede de apoio, A né, rede de também. apoio, exato, em outras mães atípicas que para poder você também desabafar, outras mães atípicas que vão entender a tua realidade do dia a dia, porque só elas vão entender realmente. As outras pessoas podem ter um pouco de empatia, mas quem vai entender realmente as tuas dificuldades, a tua luta diária são só outras mães que estão passando pela mesma situação. E não deixe de se cuidar, Isso é muito importante, né, deixar de se porque cuidar. Você tem procurar ajuda pra si, para né. si, porque se você não estiver bem, nada ao seu redor vai estar bem. Sim. E já que a gente é o pilar, né, eles dependem da gente, então a gente tem que estar se preocupando. Uhum, É tem que estar bem. difícil, é cansativo, a gente tem 1000 demandas, mas a gente tem que tirar um tempinho pra gente. Isso Sim. é fato. Simone, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela conversa. Queremos te agradecer, eu e a Juliana, em nome da IBAC Brasil, pela sua disponibilidade. E
força nessa jornada, né? É isso que nós desejamos para você. Queremos te agradecer muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por dividir conosco a sua história. Isso é muito importante, a sua fala, porque fortalece essa rede de apoio, fortalece essa união que existe de amor, de acolhimento em torno desse tema. A gente fica muito feliz em ter aqui você compartilhando isso com a gente, porque a gente entende a importância da fala, do abrir e do acolher. E essa é a nossa proposta com esse curso, com outros, mas é trazer informação, é trazer esclarecimento, é deixar essa conversa mais gostosa, mais fluida, mais aqui de casa. Muito obrigada, viu, Simone? Eu que agradeço. Autismo e Acolhimento fica por aqui. Inscreva-se nos nossos canais, Facebook, Instagram e agora também no YouTube e no Spotify. Até a próxima.